Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que basicamente o discurso de despedida mais épico de todos os tempos. Vamos explorar Deuteronômio, as últimas e poderosas palavras de um líder ao seu povo, um pouquinho antes de uma conquista que ia definir o futuro de todo mundo. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. O nosso foco hoje está todo no livro de Deuteronômio, que, como a gente vai ver, captura o grande e emocionante discurso de despedida de Moisés. Então, para a gente entender de verdade a força desse livro, vamos dividir a nossa conversa em 6 momentos-chave. Primeiro, sentir a tensão antes da conquista. Depois, revisitar as lições do deserto. Vamos ouvir a lei que define a nação, encarar a escolha entre vida e morte, assistir à troca de liderança e, finalmente, nos despedir de Moisés. Preparados? Então, vamos lá! Para começar, vamos tentar nos transportar para aquele momento. Imagina só a cena, uma nação inteira acampada olhando para a terra que lhes foi prometida. O ar deve estar denso de expectativa, mas também, com certeza, de uma certa ansiedade. O sonho de gerações inteiras está a um rio de distância. É isso que o texto de Deuteronômio, lá no capítulo 1, nos diz. Já se passaram 40 anos, 40. A jornada no deserto finalmente chegou ao fim. Aquela primeira geração a que duvidou já não está mais ali. Agora é uma nova geração, gente que só conheceu a vida no deserto, que está acampada em Moabe, com a terra prometida bem ali, do outro lado do Jordão. E é nesse cenário que Moisés, um líder de 120 anos, se levanta para falar uma última vez. Mas antes de olhar para frente, Moisés faz uma coisa que é crucial. Ele os faz olhar para trás. E por quê? Porque o futuro deles na nova terra dependia de não esquecerem, de jeito nenhum, as duras lições aprendidas na areia do deserto. E Moisés não poupa detalhes, viu? Ele leva o povo de volta ao Monte Horebe, o lugar onde a lei foi dada. Depois, ele confronta todo mundo com a ferida de Cades Barneia, o lugar onde a falta de fé dos pais deles transformou uma viagem que era para durar alguns dias em 40 anos de deserto. Uma geração inteira pagou o preço. Mas a história não é só de fracasso, não. Ele também faz questão de lembrá-los das vitórias recentes sobre os reis Sion e Og, como uma prova de que Deus ainda estava com eles e muito. E aqui está o ponto central. Essa viagem pela memória não era para dar tapinha nas costas de ninguém. Era um alerta. Moisés é brutalmente honesto. Ele lembra do bezerro de ouro, das reclamações, da teimosia. A mensagem era direta. Não pensem que vocês estão aqui por serem bons. Vocês estão aqui pela graça de Deus, apesar de toda a rebeldia de vocês. Com o passado bem vivo na mente de todo mundo, Moisés chega no centro do seu discurso. A lei, a aliança. Essa nova geração precisava ouvir e assumir esse compromisso para si mesma. E aqui a gente chega no coração da fé de Israel. É o Shema, que significa ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui não é só uma lei, é a certidão de nascimento da nação. É o versículo que, séculos mais tarde, o próprio Jesus Cristo chamaria de o maior de todos os mandamentos. A base de tudo é a lealdade a um único Deus. Um amor que envolve o coração, a alma e todas as forças. Todo o resto se constrói em cima disso. E desse princípio de amor total, Moisés repete os 10 mandamentos. Mas olha, não como regras frias. Pense neles como os termos da aliança. Os 4 primeiros nos ensinam como amar a Deus, e os 6 seguintes como amar as pessoas ao nosso redor. É, literalmente, a constituição da nação. E isso explica o nome do livro, né? Deuteronômio quer dizer segunda lei. Não porque é uma lei nova, mas é a mesma lei do Sinai, só que agora reexplicada e aplicada para a vida que eles teriam na terra prometida. É um momento de renovar os votos, de renovar a aliança. E então, com a lei bem clara na mente de todos, Moisés chega no ponto mais alto do discurso dele. Ele apresenta ao povo uma escolha. E não é uma escolha qualquer, não. É uma decisão que ia selar o destino de todas as gerações futuras. O capítulo 28 de Deuteronômio é, é direto, impactante. De um lado, as bênçãos da obediência, prosperidade, segurança, vitória. Mas do outro, as maldições da desobediência. E a descrição é ainda mais intensa. Doença, derrota, fome e o terrível exílio. A mensagem era simples.
preto no branco. A vida na terra prometida dependia da fidelidade deles. A escolha estava nas mãos do povo. Depois de colocar o futuro nas mãos do povo, o discurso de Moisés se torna mais pessoal. Ele sabe que a jornada dele está no fim. E chegou a hora de preparar Israel para o futuro. Um futuro sem ele. Com 120 anos, Moisés dá a notícia. Ele mesmo, o homem que os tirou do Egito e liderou por 4 décadas, não ia cruzar o Jordão. Ele não ia pisar na Terra Prometida. É um momento de uma honestidade brutal e de uma mudança que simplesmente não podia mais ser adiada. E essa transição não acontece escondido, não. Primeiro, Moisés apresenta Josué a todo o povo, passando autoridade ali na frente de todo mundo. Depois, o próprio Deus confirma a escolha aparecendo na tenda da congregação. A liderança de Josué é selada publicamente e divinamente, para não restar dúvida para ninguém. A ordem que Josué recebe de Deus é direta: seja forte e corajoso, e ele ia precisar ser, e muito. A conquista de Canaã parecia impossível, com inimigos gigantes e cidades muradas. Mas a promessa que vem junto com a ordem é o que faz toda a diferença. Eu estarei com você. A mesma presença que guiou Moisés agora guiaria Josué. Com o povo instruído e o novo líder empossado, restava só mais um último ato para Moisés, o capítulo final da sua própria história. Um final que é ao mesmo tempo grandioso e profundamente triste. Como um pai se despedindo dos filhos, Moisés abençoa cada uma das 12 tribos. Depois desse último gesto de cuidado, ele se despede e sobe sozinho ao Monte Nebo para o seu encontro final. E lá do alto, Deus lhe dá um presente final. Moisés vê com os próprios olhos a terra prometida, o futuro do seu povo se estendendo diante dele. E então ele ouve a voz de Deus: Eu deixei que você a visse, mas você não entrará nela. E ali, naquele monte, Moisés, o servo do Senhor, morre. E o livro de Deuteronômio termina assim, com o fim de uma era e o começo de outra. O maior líder de Israel se foi. Um novo comandante, Josué, assume. O povo está na fronteira, mas o desafio pela frente é enorme. A pergunta que fica no ar é: será que eles vão conseguir? Serão fiéis onde a geração anterior falhou e finalmente conquistarão a terra? A resposta, ela não está em Deuteronômio. Ela nos espera no próximo livro da jornada, o livro de Josué. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.